46 anos. É esse o tempo que os Estados Unidos vêm tentando quebrar o Irã. Por meio de sanções, de guerras por procuração, de assassinatos, de isolamento diplomático, de sabotagem encoberta e da constante ameaça do uso da força militar. E, no entanto, o Irã continua de pé. Não prosperando, não ileso, mas de pé. O que levanta uma questão que quase ninguém em Washington tem estado disposto a responder honestamente. E se a estratégia nunca fosse dar certo? Para entender o porquê, é preciso recuar mais no tempo do que a maioria das pessoas costuma fazer. Não até 1979, não até a crise dos reféns, nem mesmo até o golpe de 1953, apoiado pela CIA, que derrubou o primeiro-ministro democraticamente eleito do Irã e instalou um monarca mais favorável aos interesses petrolíferos ocidentais. É preciso voltar à geografia, pois antes de o Irã ser um Estado revolucionário, antes de ser uma república islâmica, antes de ser um império, era um pedaço de terra que todos desejavam, mas que ninguém conseguia manter sob seu domínio. A Pérsia situa-se na encruzilhada de 3 mundos: o Oriente Médio Árabe, a estepe da Ásia Central e o subcontinente indiano. Toda a grande potência da história tentou dominá-la. Os gregos, os mongóis, os britânicos, os russos, e cada uma delas acabou descobrindo que controlar a Pérsia e subjugá-la são 2 coisas inteiramente distintas. Essa realidade geográfica produziu, na psique política iraniana, algo que é difícil de traduzir, mas impossível de ignorar. Uma suspeita profunda, quase civilizacional, em relação às potências externas. Uma crença reforçada ao longo dos séculos de que o interesse estrangeiro no Irã nunca é benevolente. De que toda mão estendida em sinal de amizade oculta algo. Se essa crença é sempre precisa ou não, isso é irrelevante. O ponto crucial é que ela molda cada cálculo realizado pelo Estado iraniano. E quando os Estados Unidos surgiram no cenário como a potência externa dominante após a Segunda Guerra Mundial, adentraram diretamente nessa corrente histórica sem, aparentemente, compreendê-la em absoluto. O golpe de 1953 não foi uma aberração, foi uma declaração. Ela comunicou ao Irã e a todos os governos do mundo em desenvolvimento que observavam atentamente exatamente o que significava a parceria americana quando interesses estratégicos estavam em jogo. Mohammad Mossadegh havia tentado nacionalizar o petróleo iraniano. Ele foi deposto. O Shah foi restaurado ao poder. E por 26 anos, os Estados Unidos sustentaram um regime que era cada vez mais autoritário, cada vez mais dependente do apoio americano e cada vez mais desprezado por sua própria população. Quando a Revolução eclodiu em 1979, ela se levantou não apenas contra o Shah, mas contra tudo o que o Shah representava. A ira não era puramente religiosa, era histórica. Era o peso acumulado de um país que vinha sendo tratado como um recurso e não como uma nação. Mas eis o que quase ninguém notava naqueles primeiros anos da República Islâmica. O novo governo iraniano era profundamente frágil. Estava dividido por facções, economicamente caótico e ideologicamente inexperiente. Uma estratégia americana paciente e calibrada, naquele momento, poderia ter encontrado genuínas oportunidades de aproximação. Em vez disso, os Estados Unidos apoiaram Saddam Hussein em uma guerra contra o Irã que durou 8 anos, matou centenas de milhares de pessoas e envolveu o uso de armas químicas, fato do qual Washington tinha conhecimento, mas nada fez para impedir.
Qualquer chance que pudesse existir para um relacionamento diferente ficou sepultada naquelas trincheiras. E a liderança iraniana extraiu daquela guerra uma lição que jamais a abandonou. O único fator de dissuasão que realmente importa é aquele que se constrói com as próprias mãos. Aquela lição produziu a arquitetura do poder iraniano que existe hoje. E ela é muito mais sofisticada do que os comentários ocidentais costumam reconhecer. O Irã não combate seus adversários diretamente. Ele os combate por meio de uma rede de relacionamentos, representantes e atores não estatais espalhados pela região. No Líbano, no Iraque, na Síria, no Iêmen e em Gaza. Essa rede, que os estrategistas iranianos chamam de eixo da resistência, não é simplesmente uma coleção de milícias que Teherã controla como peças em um tabuleiro de xadrez. Trata-se de uma série de movimentos com ideologias próprias, bases políticas próprias e reivindicações próprias, que o Irã cultivou ao longo de décadas, mostrando-se útil a eles. O Hezbollah não recebe ordens de Teherã. Ele compartilha interesses com Teherã. Essa distinção é crucial, pois significa que destruir o relacionamento exige destruir o interesse compartilhado, e não apenas cortar o financiamento. Essa é a barreira com a qual toda a estratégia americana se deparou. A lógica das sanções pressupunha que o sofrimento econômico produziria uma capitulação política. A ideia era: se a economia fosse sufocada com força suficiente, a população iraniana se revoltaria ou o governo seria forçado a negociar a partir de uma posição de fraqueza. Mas as sanções não operam em um vácuo político. Dentro do Irã, elas serviram como confirmação da narrativa que o governo vinha contando à sua população há décadas. A de que o mundo exterior, e os Estados Unidos em particular, não têm interesse na prosperidade iraniana, mas sim na submissão iraniana. Cada rodada de sanções fortaleceu os setores linha dura que sempre argumentaram que o engajamento com o Ocidente era uma armadilha. E foi nesse momento que tudo mudou. A questão nuclear é o ponto em que essa dinâmica se tornou mais visível. O Irã não buscou desenvolver uma capacidade nuclear porque seus líderes fossem irracionais. Eles a buscaram porque observaram o que aconteceu com os países que abriram mão de seus programas de armamentos. O Iraque desmantelou suas ambições nucleares sob pressão e, ainda assim, acabou invadido. A Líbia entregou seu programa como parte de um acordo, e seu líder acabou morto em uma vala. A Coreia do Norte manteve seu programa e nunca foi invadida. A liderança iraniana é ideológica, sim, mas não é estúpida. O programa nuclear não é, primordialmente, um projeto religioso, nem mesmo um projeto militar. É a apólice de seguro definitiva. É a única capacidade que torna incalculável o custo de uma mudança de regime. O que aconteceu em seguida não foi apenas inesperado, mudou todo o cálculo estratégico. Quando os Estados Unidos se retiraram do plano de ação abrangente conjunto em 2018, a decisão foi apresentada em Washington como uma demonstração de determinação. Em Teherã, foi interpretada como a confirmação de que nenhum acordo com os Estados Unidos poderia ser digno de confiança, independentemente do que o Irã cedesse em troca. A facção moderada na política iraniana, aquela que havia apostado sua credibilidade no argumento de que a diplomacia poderia produzir resultados, foi na prática aniquilada como força política. O espaço para o compromisso se reduziu e o Irã acelerou seu programa de enriquecimento a níveis que já nem sequer fingiam ter natureza civil. Há várias maneiras de esta história terminar, e nenhuma delas é limpa. No primeiro cenário, a pressão continua e o Irã acaba cruzando o limiar nuclear discretamente,
apresentando ao mundo um fait accompli, um fato consumado, tal como o Paquistão fez outrora. A resposta seria uma crise de estabilidade regional que faria parecer insignificante qualquer coisa que o Oriente Médio tenha presenciado na memória recente. A Arábia Saudita quase certamente buscaria seu próprio meio de dissuasão. A arquitetura de não proliferação que se manteve, de forma imperfeita, mas com consequências reais, desde a década de 1970, começaria a fraturar-se de maneiras que não poderiam ser contidas. No segundo cenário, ataques militares americanos ou israelenses destruiriam partes significativas da infraestrutura nuclear do Irã e deflagrariam uma guerra regional cuja geografia e duração ninguém seria capaz de prever. O Irã não poderia vencer tal guerra no sentido convencional, mas não precisaria fazê-lo. Precisaria apenas tornar o custo da guerra inaceitável. E passou 40 anos construindo exatamente essa capacidade. No terceiro cenário, algo mais raro acontece. Uma genuína mudança no cálculo político de ambos os lados produz uma estrutura não de amizade, mas de coexistência gerida. O reconhecimento de que o Irã é uma grande potência regional, cujos interesses devem ser levados em conta em qualquer ordem regional duradoura. Esse terceiro cenário é o menos provável, não por ser estrategicamente irracional, mas porque exige que ambos os lados façam algo que seus sistemas políticos tornam quase impossível. Exige que parem de usar um ao outro como inimigos, pois a verdade sobre o confronto irano-americano, a verdade que nenhum dos governos considera útil pronunciar em voz alta, é que a inimizade se tornou um pilar estrutural. No Irã, a ameaça dos Estados Unidos justifica o controle autoritário, os gastos militares, o aventureirismo regional e a supressão da dissidência interna. Em Washington, a ameaça do Irã justifica uma presença militar no Oriente Médio, cuja lógica estratégica se tornou cada vez mais nebulosa após o fim da Guerra Fria. Ambos os estados, de maneiras distintas, organizaram partes significativas de suas políticas externas em torno de um adversário contra o qual parar de lutar seria algo profundamente desestabilizador. 46 anos de pressão. 46 anos de estratégias fracassadas. E o Irã continua lá. Continuando a enriquecer urânio, continuando a financiar forças proxy e continuando a navegar pelo hiato entre a ideologia revolucionária sobre a qual foi fundado e a pragmática arte de governar que foi forçado a desenvolver. É um país que tem sido economicamente estrangulado, militarmente ameaçado e internacionalmente isolado. E tem respondido a cada uma dessas pressões, tornando-se mais rígido e não mais flexível. Isso não é um acidente. É o produto de uma história muito específica, de uma geografia muito específica e de uma cultura política muito específica. Fatores que os formuladores de políticas norte-americanos têm subestimado de forma consistente. A questão não é saber se os Estados Unidos conseguem destruir o Irã. Provavelmente conseguem. A questão é o que existiria em seu lugar, naquele antigo encruzilhada entre três mundos, depois que a fumaça se dissipasse. A história sugere que, qualquer que fosse a entidade a emergir daquelas ruínas, ela se lembraria exatamente de como chegou até lá e estaria se preparando para os 46 anos seguintes.